Boa noite aos amigos, boa noite às amigas da nossa Casa Bezerra de Menezes. Mais uma vez aqui estamos para a realização de mais uma palestra virtual promovida pela nossa casa. Teremos conosco esta noite o nosso amigo Paulo Cesário. Mais uma vez nós o agradecemos, Paulo, por sempre estar conosco nesta empreitada, procurando aí trazer para todos nós o seu entendimento, o seu conhecimento, a experiência sua vivida na doutrina, em cima de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Que Deus o abençoe, o ilumine, para que você continue aí na sua luta, na sua batalha, conduzindo a doutrina espírita, divulgando a doutrina espírita ao maior número de pessoas. Esse é um papel também nosso. Nós sempre, em algumas oportunidades, gostamos de lembrar a todos aqueles espíritos ou que às vezes têm simpatia pelo espiritismo e assiste estas palestras, e essas palestras têm trazido conforto, para cada um de vocês. Não se esqueçam de divulgar essa palestra, divulgar o link para que outras pessoas também, quando possível, possam assisti-las. Um papel e uma das, poderíamos dizer, quase que obrigação do espírita, o papel preponderante do espírita é a divulgação da doutrina. Por quê? Porque quanto mais pessoas, mais irmãos e irmãs tiverem acesso a esse conceito da imortalidade da alma, a continuidade da vida do espírito depois que o corpo físico perece, é uma contribuição para que o mundo possa ir melhorando a cada dia mais. Essa é a nossa tarefa. Então a gente sempre pede a todos vocês que façam isso, divulgando aos conhecidos, aos familiares, e pedindo a eles que também divulguem para frente, passem para outras pessoas também. A pessoa às vezes não pode assistir na segunda-feira à noite, mas depois ela pode assistir em outro horário, em outro dia, o dia que lhe for mais conveniente. Vamos então agora nos preparar para darmos início à reunião da noite, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, buscando estar mais próximos de Deus, mais próximos de Jesus Cristo. Esses minutos que passamos juntos em torno de palestras como essa nos ajuda muito, porque nesses momentos nós nos concentramos no assunto e deixamos de lado tudo aquilo que é comum no nosso dia a dia, aquelas nossas obrigações materiais, as nossas preocupações cotidianas, que são naturais de cada um que habita o planeta Terra. Então aproveitemos esses instantes para que possamos refrigerar a nossa mente em momentos tão difíceis pelos quais passamos, no sentido de que estamos aprendendo a administrar esse volume imenso de informações e de mudanças que estamos vendo acontecer no atual momento da humanidade. E neste momento, muitos espíritos encarnados e desencarnados sofrem com o impacto que essa velocidade nos traz. Então, a todos esses irmãos, que eles recebam as bênçãos dos céus, que eles recebam do alto remédio e fluidos renovadores que vão fortalecê-los para a continuidade da luta e da batalha aqui na Terra. Nós estamos
juntos com Jesus nesta luta, de buscar a melhoria, mesmo que seja pouco a pouco, do maior número de pessoas e começando por nós mesmos, sendo exemplo para aqueles que conosco convivem. Que Deus ilumine a nossa noite, ilumine a nossa reunião e possa estar em nossos corações, no nosso íntimo, todos os dias das nossas vidas. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte, nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortalecemo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. O nosso propósito é falar sobre as nossas escolhas, sobre a maneira com que configuramos o nosso caminho, como estamos construindo o nosso destino, se estamos tendo uma programação que nos levará a um progresso, a um futuro, ou se estamos desperdiçando as santas e benéficas oportunidades que nos surgem. Não existe nenhuma iniciativa que não tenha uma resposta, que nós chamamos até de responsabilidades. Aquilo que fizermos, de que natureza for, irá nos levar a um reencontro com o efeito da mesma. Toda causa tem um efeito, é uma lei de atração que preside todo o universo. A gente age e o universo reage. A gente provoca, o universo responde. E responde de uma maneira generosa e grandiosa. Lembra daquela imagem? Um grão de milho sepultado ao solo retorna em espigas. Um grão de arroz ressurge em cachos. A generosidade da natureza é tamanha que Deus nos criou com tudo para caminharmos ao seu encontro. Deus está sempre presente. Nós não o encontramos porque estamos de olhos fechados. Nós temos um querer
que é muito próprio de nós mesmos. Eu quero do meu jeito. Tem que ser assim. Deve ser assim. E se for como estou pensando, Deus é bom. É maravilhoso. Tudo que eu queria, Deus facilitou. Está tudo em minhas mãos. Esse Deus, Deus bondoso, Deus da glória. Mas se algo der errado, a gente começa já a duvidar da existência, da bondade, da sabedoria e da justiça do nosso Pai. Se estamos nesse mundo, esse mundo tem todas as circunstâncias regeneradoras, que irá nos educar, que irá nos redirecionar. Todas as circunstâncias são didáticas. Em cada envolvimento, em cada circunstância, existe um ensinamento. É preciso que a gente esteja atento para ver o que nos diz o resultado do que fizemos. Há coisas que não lembramos. Mas eu quero lembrar aqui que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que Deus não pode punir alguém pelo mal que não praticou, e nem por um bem que praticou. Logo, se o desconforto nos encontra, é porque praticamos o mal, se não agora, em outras épocas. Então, se nos chegou, é porque é o momento certo que a gente dá conta. Deus não coloca um fardo pesado num ombro fraco. Se chegou, a gente dá conta. Podemos não querer. André Luiz fala que no mundo espiritual, nas zonas infernais, ou lá baixo umbral, como quisermos, nas zonas de dor do mundo espiritual, está cheio de dívidas maduras, esperando para ser colhidas. E cada um vai colher segundo o que plantou. É Jesus que diz, a cada um segundo as suas obras. Então, quando plantamos harmonias, iremos colher a harmonia. Porque estaremos bloqueados para outras vibrações que não sejam as vibrações da harmonia. O Chico Xavier, ele faz uma colocação extraordinária. Colhemos felicidade, nos pede felicidade que plantamos. E é algo que é nosso, a natureza responde. Não é que eu estou fazendo bem com interesse de receber o bem. É que eu estou fazendo bem e tudo isso que é obra minha, volta para mim, volta de encontro. Mas o oposto também é verdadeiro. Se praticar o mal, esse mal não irá ser peso para os nossos filhos e netos. É uma coisa nossa, de nós para conosco mesmo. Porque está em nós uma disposição de fazer o que fizemos. E isso ainda não saiu de nós. Se foi coisa errada, essa disposição, permanece por um tempo longo. Diga-se de passagem, muito longo. Então, na verdade, de que precisamos? É voltar os olhos para nós mesmos, analisar os nossos pensamentos, as nossas palavras, o nosso sentimento, os nossos atos, né? De repente a gente vai assim observar que estamos nos afastando do centro onde devemos estar para as periferias. Aonde estivermos, Deus estará conosco. Na glória, ou lá no espaço das dores, das angústias. Deus não nos ama menos porque erramos. Com a sabedoria infinita que Deus é, absoluta, Ele sabe que a gente vai errar. E nós, como pais imperfeitos, nós amamos os nossos filhos,
que estão errando. Aliás, até a gente dá um pouquinho mais de atenção para aquele que está errando. Aquele que está certinho, encaminhado, que está tudo organizadinho, a gente fica mais à vontade. Não é que a gente ama menos, porque ele está certinho. É que a nossa preocupação é com quem está assim desequilibrando, sabe? Aquela pessoa que está caminhando e vai cair. Aí a gente corre para sustentar. O outro que está caminhando firme, a gente sabe que ele sabe para onde está indo, a gente sabe que ele vai chegar onde ele se propôs, e ele pode ir e voltar e deixa a gente bastante seguro. Agora já o outro não. Então Deus também vela a todos nós o mesmo amor. Porque quando chove, chove para todos. O sol é para todos. O ar é para todos. A água é para todos. A terra, bom, a terra tem um negócio aí, né? Não é bem para todos. Espiritualmente falando, sim. Mas hoje já nos interesses tem fronteiras, tem divisas, tem cercas. Então tem proprietários, tem propriedades. E que é um ensinamento. Porque em tudo, até a nossa liberdade, ela vai até um ponto. De repente, dali para frente, ela incomoda, ela vira ameaça. Então, olha como que Deus olha para todos, igualmente. Qualquer um que plantar, colhe. É algo assim maravilhoso, porque todos nós nascemos com sentimentos, com pensamentos, com capacidade de caminhar sozinho, por mim mesmo, assumir a minha individualidade. Ter um pensamento assim bastante racional, isso é bom para mim, isso é ruim. Isso é ruim para mim e é ruim para os outros. É bom para mim, mas é ruim para outras pessoas. É bom para mim e é bom para outra pessoa, mas tem para umas pessoas está sendo ruim. E a gente tem assim a capacidade de discernir e de decidir, porque nós estamos fazendo escolhas. Quando eu escolho algo, eu preciso saber se essa escolha que eu estou fazendo me eleva, se ela é eficaz para com os que estão assim à minha volta. E todas essas coisas dependem de nós, a gente dá conta. São Francisco de Assis, ele fala o seguinte: Senhor, me dá força para que eu possa mudar o que posso mudar. E resignação para conviver com aquilo que não posso mudar. E me dê discernimento para separar uma coisa da outra. Porque muitas das vezes a gente está assim sofrendo por uma questão de opção. Eu sofro porque você não é do jeito que eu quero que você seja. Eu vou sofrer em vão. Você vai tocar a sua vida para frente. O meu filho vai ter a vida dele. O meu amigo também, a minha esposa, meus pais. Eu posso cuidar de mim. Então, de mim eu tenho força para mudar. Eu não quero ir nessa direção. Prefiro outra. E Deus permite. Seja a direção que for. Mas a gente vai chegando a um ponto que a gente começa a entender que é preciso ter assim uma espécie de zelo pela nossa escolha. Eu preciso querer diferente do que eu estou querendo. Porque se até hoje todas as escolhas que eu fiz me comprometeu, me judiou, me fez sofrer, é uma hora de eu pensar sobre esse tipo de escolha ou de escolhas que venho fazendo tem me deixado assim um pouco apreensivo, às vezes triste, às vezes depressivo, às vezes querendo desistir, uma espécie de cansaço, que o mundo não é do jeito que eu queria que fosse. Não é esse o mundo que eu quero. Mas engraçado, né? É esse o mundo que precisamos. Porque tem diferenças. Eu penso por mim, você pensa por você. Se você tem uma atitude, eu posso até saber que você está errado. De repente, posso até tentar te dar uma dica. Mas se você não mudar,
É problema seu, mesmo porque eu também não sou perfeito. E de repente o que eu penso de você não te interessa. E eu começo a sofrer por essas coisas que não me diz respeito. Diz respeito, mas está no caminho do outro. Eu preciso cuidar do meu caminho, porque neste também tem armadilhas. E a minha escolha tem que ser uma escolha de harmonização. Olha o que diz Jesus. Bem-aventurados pacificadores, porque herdarão a terra. Aquele que põe paz. Precisamos fazer uma escolha que dê dignidade à nossa alma. Amanhã estaremos em algum lugar. E as mãos estarão calejadas? Vamos analisar, ao longo de uma existência, como eu era e como estou. Muitas das vezes a gente, por uma espécie de preguiça, relaxamento, ou até mesmo de coração duro, a gente não muda nada de um dia para o outro. A gente não raciocinou sobre o dia de hoje e amanhã a gente vai viver a mesma experiência de hoje, passar pelas mesmas dificuldades, enfrentar as mesmas dificuldades, porque elas estão nas nossas limitações. Podemos viver o mesmo dia muitas vezes. E às vezes a gente vive o mesmo ano muitas vezes. E há até na literatura dizendo que há muitos espíritos que vivem várias existências repetidas, repetindo a mesma existência, não mudou nada. Tudo aquilo que veio como expiação, ele foi reprovado nas expiações, e é reprovado em expiações, em expiações, em expiações, até que um dia a bondade divina chega e bota um muro na frente. Olha, depois de tantos erros, agora você não vai ter jeito de errar. Eu quero lembrar que Chico Xavier esteve aqui em Goiânia fazendo uma visita a São Cotolengo, Trindade, aonde tinham ali irmãozinhos encarnados em corpos limitados, com hidrocefalia e outras anomalias, e ele percebeu que naquele sentimento coletivo estava existindo assim uma espécie de uma dó excessiva. E ele falou assim, olha, precisam mais de carinhos do que de dó. Não se esqueça que nesses corpos disformes estão escondidos grandes gênios da humanidade, escondidos de seus algozes. Então, se hoje a gente está bem, estamos assim, sabe, em posse das nossas faculdades mentais, senhor dos nossos atos, tomando atitude e direcionando pessoas, temos responsabilidade. Chega ao ponto até da natureza intervir e nos colocar em condição de enxergar. Segundo Emmanuel, a homossexualidade, ela dá-se como um freio na indisciplina sexual. Aquela mulher que sempre usou da sensualidade para trapacear, para enganar, para destruir lares, que não enxergou o homem, que não enxergou a família, mas só queria prazeres. Esta irá reencarnar em um corpo masculino para aprender a valorizar o homem como irmão, como companheiro de evolução. O homem que também não mediu esforços para ter satisfeito as suas taras sexuais, não respeitou os lares, contratava as pessoas especialistas para conseguir horas de prazeres com pessoas comprometidas, fazendo promessas, levando pessoas a loucuras e a suicídios, virá numa nova existência, encarnado em um corpo feminino, para aprender a ver a mulher como irmã, como companheira, como um ser que está caminhando
na mesma direção, em direção ao nosso Pai. Então observem. Sempre que partirmos para um exagero, a vida nos direciona para a correção. A natureza vem assim para tirar de nós o excesso. Nós citamos aqui na área da sexualidade, mas existe a área também da valentia, né? Da mentira, sabe? Da avareza, o apego excessivo às coisas materiais. Que eu vejo a matéria, mas eu não vejo as pessoas. Até a minha referência é aquele dono daquilo. Aquele que possui isso. Mas eu não quero saber se aquele que possui isso, como está o seu mundo íntimo? Como está, assim, a sua paz interior? Posso orar por ele. Posso desejar o bem a ele, ao invés de ficar invejando, porque não... Só metade. 10% do que ele possui tinha que ser meu. Então nós temos assim em nós algo extraordinário que vem cobrando as nossas dívidas. Nós devemos à sociedade muita paciência, muita tolerância, muita dedicação, muito amor às pessoas. E se nos apresentam de certa maneira que a gente precisa de ter olhos de ver, de ter sentimento para sentir essas coisas. A dor do outro, às vezes, está atrás de grandes coisas que invejamos. A pessoa pode estar sofrendo no seu mundo íntimo tanta dor que ele resolve deixar uma enorme riqueza acumulada e voltar ao mundo espiritual pelas portas do suicídio. Então acumulamos tanto para deixar. Não construímos nada para levar. E isso é algo assim que precisa ser muito pensado. Porque a nossa vida, ela é feita de escolhas. São as nossas escolhas que nos trouxeram para cá e nos colocou aqui onde estamos, do jeito que estamos. E a misericórdia divina adicionou as pessoas que precisamos estar juntos. A situação em que devemos viver, ou na pobreza ou na riqueza, temos que contribuir com a nossa parte para a evolução do mundo. Na verdade, Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus quer só que aquele que está errando pare de errar. Mude o caminho, ou mude a direção. Converta-se para o lado certo. Aceite e internalize o certo. E fuja do errado. E a gente sabe que o errado, sabe o que está errado. A hora que estamos errando, a gente sabe que está errando. Alguma coisa nos diz que não é isso, mas vou fazer, mas não é isso. E depois vem uma ressaca moral, por que fiz? Gente, essa nossa vida é tão pequenininha, sabe? Que às vezes a gente pensa, nossa, mas uma vida de 70, 80 anos é uma vida extremamente longa. Acho que não é não, cara. Estou com 70 e parece que começou ontem. Nossa, já é a vida, já estou com 70. Então aí a gente fica imaginando o seguinte. E o que eu fiz de mim nesse período? Aliás, como que eu vou me justificar diante da minha banca examinadora celestial? Eu vou olhar assim para o meu passado e falar, dava para ter feito mais e melhor. Poderia ter dedicado mais, ter amado mais, ter abraçado mais, ter sorrido mais, ter elogiado mais. Eu poderia estar assim à frente de serviço e incentivando né? Mas eu fiz escolhas diante das oportunidades. E olha que moralmente falando, aonde a dor atua, a gente não tem assim essa coisa de ficar fazendo escolha, não.
Nós somos voluntários da causa sempre que identificarmos a dor. E a dor, quando identificamos, ela começa a incomodar a gente. A dor começa a doer em nós. Isso chama compaixão. Se a dor do outro não mexer com a gente, precisamos de rever, tem alguma coisa errada. O psicopata, ele não tem sentimento não. Ele faz e faz coisas em séries e essas coisas não o perturbam. A dor, a angústia, a mágoa, para ele é zero. Então, se a dor do outro não estiver nos incomodando, a gente está precisando, assim, de algumas explicações. E as explicações que a natureza traz, essas aulas, são muito rígidas. Será que a gente precisa de estar numa determinada circunstância, em uma viagem, mesmo que num carrão do ano, traçado e etc e tal, com ar-condicionado, quebrado num lugar deserto, a gente ficar 10 dias sem comer, para saber o tanto que a fome machuca na rua? Não tem como comer o carro. Mas está faltando agora. E está faltando para mim, está doendo aqui. Então, para que eu preciso dessa experiência? O Espiritismo fala que há muitos que aprendem por amor e outros pela dor. Tendo, assim, um pouquinho de raciocínio, a gente pode fazer opção em crescer por amor. E a gente cresce por amor quando a gente começa a enxergar as pessoas. Eu te vejo. Você é alguém como eu, que tem sentimentos, que tem dores, que tem isso. Eu preciso fazer, então, uma escolha maravilhosa. Uma escolha de enxergar. De ver as pessoas que estão do meu lado. E o Espiritismo fala da nova era. Como espírita, nós somos, assim, incentivados a fazer escolhas sublimes. O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo fala da nova era, da era do espírito imortal. Nós somos aqueles que já vivemos antes. Somos aquele que ainda irá voltar à Terra várias vezes. Talvez, e em muitos casos, já tivemos junto por várias vezes com as pessoas que estamos junto hoje. O Evangelho diz que os espíritos reencarnam sempre no mesmo meio em que já viveram antes. Maravilhoso, né? Pensar assim, que vai ter continuidade. E é muito melhor eu te conquistar hoje, para você reencarnar numa nova vida junto comigo, gostando de mim. É algo assim, tão natural. Tem pessoas que a gente não precisa fazer nenhuma força para gostar delas. Porque elas, nas suas vibrações, elas trazem assim uma receptividade. A gente olha e a gente tem até que tomar muito cuidado para não ficar olhando demais, né? A pessoa ficar pensando, gente, como essa pessoa está me encarando. Mas é que está vindo coisa boa daquele lado. A gente está vendo, o meu emocional entrou em contato com o emocional. Às vezes você está assim no meio de uma reunião que tem aí 100, 200 pessoas e o emocional de cada um, eles estão assim, sabe? Circulando no meio. De repente você olha para uma pessoa e a pessoa te sorri. E você vê que aquela pessoa que te sorriu, ela transmitiu assim uma serenidade. É a conversa, é a fofoca dos emocionais. Somos os iguais. Às vezes uma pessoa chega a vir conversar com a gente. Já tem outras que você olha para ela e você baixa as vistas, porque não houve nenhuma reciprocidade. Os sentimentos não bateram. As vibrações se chocaram e se repeliram. Às vezes a gente responde por educação e tudo mais, mas não tem vontade de permanecer. Engraçado essas coisas, né? Pessoa que você nunca viu. Tem até um ditado que fala assim, olha, o meu anjo da guarda não combinou com o anjo da guarda dele. Pode ser, pode ser. Pode ser sim. Porque o nosso anjo da guarda nos acompanha de muitas e muitas existências.
e é testemunha de muitas vitórias, mas também de muitas derrotas. E na vida não é só ganhar, a gente perde também. Na vida a gente perde, na vida a gente ganha. Se for colocar tudo num bojo, a gente vai ver que não foi só perda. E que ali, dentro daquelas perdas, a hora que você abrir aquele caldeirão de pressão para olhar os seus equívocos lá dentro, vai ver que tem ensinamentos, tem aprendizados. Só precisa procurar, abrir os olhos e conversar. A gente conversa com a dor. Olha, você está comigo. A gente está assim agora num momento muito especial. Eu quero entender o que eu fiz para você gostar de mim e vir viver comigo, habitando no meu corpo e me causando dores, sofrimentos e desenganos, para que eu não faça mais, para que amanhã você não tenha motivo para retornar. O Espiritismo nos ensina que a gente vai errando menos a cada dia. A gente não vira santo de uma hora para outra. Cada dia a gente ouve uma fofoca, tem ensinamento ali. Às vezes o mentiroso, dei certa explicação um dia que até me convenceu. Que aquela pessoa que mente, que é o que não é, na verdade ele vive sobre o eco de um passado, onde ele era o que ele fala que é hoje. Então ele está pobre, mas na mente dele ele é rico, ele é famoso, ele é isso, ele é aquilo. Então ele começa a mentir. A realidade dele no momento não interessa, porque nem ele gosta da realidade do momento. Ele quer mais aquele tempo assim que ele sente intuitivamente, que já viveu. E aí ele começa a espalhar essas coisas. Ah, eu fiz isso em tal época, fiz isso em tal lugar, eu fiz isso, eu promovi, etc. Se for ver, nessa existência, ele não fez nada disso. Mas está cristalizado lá na sua mente. E veio hoje para ele aceitar. Segundo o Livro dos Espíritos, questão 888, aquele que precisa e aquele que pode ajudar é um momento muito ímpar para os dois, e que nem sempre aquele que levanta a mão implorando a compaixão do mundo é o que mais precisa. Às vezes aquele que tem condição de ajudar é o que mais necessidade tem daquele encontro. Porque um está humilhando o seu orgulho, que tanto fez para deixar do jeito que está no presente momento. E o outro está exercitando a abrir a mão da caridade. A estender, assim, o seu tempo para permanecer. Ceder o ombro, ceder o ouvido. Em que posso servir, em que posso ser útil. Hoje é você. Amanhã pode ser eu. Porque às vezes eu posso estar no recreio. Para mim está tudo bom. Não falta dinheiro, não falta saúde, não tem problema na família, tem muitos amigos. Eu estou assim de férias. Estou no recreio. Loguinho a professora, com seu sininho, avisa que todo mundo para a sala de aula. Vem porque vai começar problema novo. E aí a gente entra e fala, nossa, mas que tá tão bom. Nossa, essa professora vem trazer problemas. E aí a gente entra para dentro. E se a gente se não tiver um amor entre o que aprende e o que ensina, a gente tem dificuldade de galgar os degraus que nos leva ao conhecimento, à sabedoria. Então, meus irmãos, a pessoa que mais atrapalha a gente na vida da gente, tem muito disso, né? Meus negócios não dão certo, tudo que eu fiz, fracassei, e nada dá certo para mim. Será se fizeram alguma coisa aí? Enterraram alguma coisa no meu quintal?
a pessoa que mais prejudica a gente é só a gente mesmo. Os outros colaboram para o nosso exercício de aperfeiçoamento. E aquilo que nos incomoda é porque não está curado em nós. Se alguma coisa aconteceu e gerou uma ira, a ferida ainda está aberta em nós. Se doeu, é porque está aberto. Mas se a gente já foi curado disso, a pessoa fala, a gente fala, coitado, já passei por isso. Sei como é a dor dele. E é isso que nós estamos buscando compreender para perdoar de verdade. Perdoar, eu ouvi um outro dia uma colocação na internet, que seria um amor intenso, quase que um excesso de amor. Perdão. Então, veja bem, a gente pode começar olhando do lado, a pessoa que estiver do nosso lado. Se deu vontade da gente permanecer, que bom, houve aqui uma comunicação emocional favorável. Se não foi, não precisa da gente correr. Vamos quebrar isso. Vamos quebrar. Eu vi hoje uma colocação de um amigo falando que tinha lá no estado dele um camarada que ninguém gostava. Ninguém gosta, ele ainda existe lá. E ele precisou um dia de um favor. E ligou para ele. Falou, rapaz, hoje eu estou assim precisando de resolver um negócio aí, lembrei de você. Ele, o que é? Isso. Ele, pode deixar comigo. Daí um pouquinho ele ligou e falou assim, olha, está tudo pronto. Pode vir, a pessoa vai te atender. Ele falou assim, mas esse camarada que... E ele ajuda todo mundo. Ninguém gosta dele porque ele tem um jeito assim, não sei porquê, mas é um bom servidor. E aí, esse mesmo amigo falando assim, olha, eu tenho muito carinho por ele, e toda vez que ele precisar de mim, eu quero servi-lo. Porque a primeira vez que eu precisei dele, ele não perguntou nem porquê. Foi na hora, ele deixa comigo, e já resolveu o problema. Ele tinha condição de resolver, era lá no meio dele. Então, a gente pode estar assim de prontidão. O que eu posso fazer? Vamos lembrar do Paulo de Tarso? Senhor, o que queres que eu faça? Vamos fazer escolhas. Vamos ser aquele cristão referenciado por nosso Santo Agostinho. Verdadeiro cristão é aquele que Jesus fala através da sua voz. Que Jesus pensa através da sua mente e ama através do seu coração. E através das suas mãos, Jesus ajuda. Muita paz. Gratidão. Olá, meus irmãos. Como tem passado? Eu sempre espero que todos estejam renovados na sua fé e passando bem. Vamos à última parte? Não se esqueçam da água a ser fluidificada. Então vamos fechando os nossos olhos, tomando uma respiração bem profunda, elevando os pensamentos à espiritualidade maior, buscando a figura amada de nosso querido Mestre Jesus, nos conectando, deixando a paz e a tranquilidade tomar conta do nosso coração e dos nossos pensamentos. Vamos pedindo a proteção que todos nós necessitamos. E vamos agradecendo a Jesus por estar nos acompanhando sempre. Mestre querido, ilumina a nossa casa de oração cada dia mais. Ilumina cada irmão que nos acompanha, que frequenta a nossa casa, que nos acompanha virtualmente. Ilumina os trabalhadores, todas as equipes. Protege-nos, Senhor Jesus.
Ilumina o nosso planeta Terra, toda a humanidade e o nosso Brasil. Ilumina todos os irmãos que nesse momento estão passando por dificuldades, por problemas, provações, enfermidades, alguns passando por expiações. Renova a fé no coração de cada um. Passa por cada leito de hospital, de UTI, por cada leito de residência, por cada local onde exista alguém atravessando uma enfermidade. Renova a fé, a força e também a resignação diante dessa prova difícil que é a doença. Protege aquele que precisa de um tratamento, uma cirurgia, uma medicação. Que as equipes espirituais do Dr. Bezerra de Menezes possam ajudar a cada um. Mestre querido, entra no nosso coração, visita o nosso coração, Senhor. Traz a luz que cada um de nós necessita nessa caminhada. Renova a nossa fortaleza, nossa fé. Purifica os nossos pensamentos e ações. Ajuda-nos, Senhor, na reforma íntima tão necessária e urgente. Ajuda-nos, Mestre querido, para que a cada passo possamos nos aproximar cada vez mais de Ti e de Deus, nosso Pai. Ah, Senhor Jesus, também Te pedimos pelos nossos familiares, nossos entes queridos, para que onde estiverem possam receber a Tua ajuda, a Tua proteção. Te pedimos também por todos os nossos desafetos, nossos inimigos, que necessitam muito mais do que nós da Tua proteção, do Teu auxílio e da reforma tão necessária. Ajuda, Senhor, todos aqueles que passam por atribulações nesse momento, para que tenham fé renovada. Ajuda aqueles que atravessam a noite escura da alma, que estão em depressão e melancolia, renovando a força íntima que necessitam para sair dessa situação. Senhor, não se esqueça de visitar o nosso lar, visitar a nossa família. Traz para o nosso lar a cooperação, a união necessária, a convivência do dia a dia. Ajuda-nos para que possamos perdoar esses que estão mais próximos de nós. Ah, Senhor Jesus, ensina esse perdão incondicional que precisamos ter junto aos entes queridos, aos seres amados, aos familiares, que com certeza foram colocados junto a nós, muito próximos, para que com a convivência pudéssemos nos amar e nos perdoar. Então ajuda-nos, Senhor, nessa missão. Ajuda-nos também para que possamos nos reformar intimamente, combatendo aquilo que já identificamos como característica negativa, que possamos ser pessoas de bem, bons cristãos, que tenhamos o amor em nosso coração. Nós te rogamos, Senhor Jesus, pelas crianças e os jovens,
por todos os seres que Deus Pai criou, pelos animais. Te pedimos pela natureza para que se acalme e pelo planeta Terra, para que essa transição planetária em fase final seja mais amena, mais tranquila, menos sofrida. Senhor, leva a luz aonde haja o sofrimento, o amor onde haja o ódio, a paz onde haja a guerra. Purifica os corações, Mestre querido. Ilumina, Senhor, aqueles que estão em erro, aqueles que não te conhecem, aqueles que se afastaram de ti por algum motivo. Porque o amor cobre a multidão de pecados e o teu amor é incomensurável. E o teu amor pode aplacar qualquer sofrimento e qualquer pecado. Senhor Jesus, ilumina os nossos corações nesse momento de paz e a distância. Traz a tua energia, os fluidos positivos que necessitamos, a medicação que só o Senhor conhece, para que possamos sentir em nosso organismo e em nossa alma toda a energia positiva que o Senhor pode nos trazer. Purifica os nossos pensamentos, ilumina os nossos corações. Ajuda essa caminhada tão importante nesse momento de transição planetária, para que possamos acertar nessa encarnação. Ajuda-nos, Senhor, porque confiamos em Ti, confiamos no Teu amor, na Tua proteção. Sê conosco, Mestre amado, por toda a eternidade, que assim seja. Que todos tenham uma boa noite e permaneçam na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, que assim seja.